Olá pessoal, boa tarde. Trataremos nesta aula sobre direito constitucional a respeito dos elementos das constituições. Então veremos quais são os elementos das constituições. As normas constitucionais, elas são agrupadas em títulos, capítulos, seções, e tem aí o seu conteúdo, a sua origem, sua finalidade e assim por diante. Então a Constituição, ela agrupa diversas normas conforme a sua finalidade. E assim é o que a doutrina chama então de elementos da Constituição, de acordo com a finalidade, como ela é organizada. José Afonso da Silva, ele apresenta 5 categorias, mas outros professores, outros doutrinadores apresentam algumas diferentes, tá? Então nós pegaremos então a classificação aí, as categorias do José Afonso da Silva. Aí ele separa em, referente à nossa Constituição, elementos orgânicos, que são aquelas normas que regulam então toda a estrutura do Estado, toda a organização do Estado, dos poderes. Aí temos aí o título 3, que é da organização do Estado, o título 4, que é da organização dos poderes, capítulo 2, 3 do título 5, que trata das Forças Armadas, e depois também o título 6, que trata da tributação e do orçamento. Então essas partes, essas normas, elas são então elementos orgânicos. Depois nós temos os elementos limitativos, que vêm a ser as normas que compõem elementos de garantias individuais, ou seja, limitam daí o poder estatal. E aí temos direitos individuais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, democráticos. Então todos esses limitam então a atuação do Estado, tá? Isso está lá previsto no título 2 da nossa Constituição, onde trata dos direitos e garantias fundamentais. Temos o título 2 dos direitos sociais e assim por diante. Depois nós temos os elementos socioideológicos. Que revelam então o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social. Então são elementos socioideológicos, tá? Temos como exemplo então o capítulo 2 daí do título 2 dos direitos sociais, e o título 7 da ordem econômica financeira e o título 8 da ordem social. Então tratam então dessa relação, o compromisso que há entre o Estado e entre o Estado individualista e o Estado social, esse compromisso entre ambos. Depois, o quarto elemento, o elemento de estabilização constitucional, que vem a ser isso, consubstanciado nas normas que buscam, então, assegurar a solução de conflitos, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Então, são instrumentos que o Estado tem para garantir a paz, a harmonia e a ordem social. E aí nós temos aqui os exemplos do artigo 102, a ação de inconstitucionalidade, artigo 34 a 36, que é a intervenção, a possibilidade de intervenção dos estados e dos municípios. Nós temos os processos de emenda à Constituição e assim por diante. Depois, a quinta categoria que o professor José Afonso faz é os elementos formais de aplicabilidade. Então são as normas que estabelecem as regras de aplicação da Constituição. E aí nós temos o preâmbulo, que alguns entendem ser norma, outros não, mas acaba direcionando, apresentando alguns princípios que regem a aplicação da Constituição. Nós temos as disposições constitucionais transitórias, e aí temos o artigo 5º, parágrafo 1º, que vai estabelecer normas que definem então os direitos e as garantias fundamentais, onde essas garantias eles têm aplicação, daí esses direitos são de aplicação imediata. Tá? Então esses seriam os elementos formais de aplicabilidade, a forma como vai ser aplicado, como serão aplicadas as normas constitucionais. Então seriam essas 5 classificações, tá? As 5 categorias então, os elementos orgânicos, os limitativos, o socioideológico, o de estabilização constitucional e os formais de aplicabilidade. E aí nós fechamos então essa parte que trata então dos elementos daí da Constituição. Agora nós faremos uma análise dos aspectos históricos das constituições brasileiras.
Nós temos aí as constituições de 1824, 1891, temos a Constituição de 1934, 1937, 1946, 1967, depois temos a Emenda Constitucional de 69 e, por fim, a Constituição de 1988 com as suas emendas. Então nós trataremos de cada uma delas. Nessa primeira parte veremos a Constituição Brasileira de 1824 do Brasil Império. Então a Constituição de 1824, ela dá-se lá o início de tudo em 1808, quando a família real portuguesa então vem para o Brasil. A família real se transfere para o Brasil e a colônia brasileira passa-se a denominar então Reino Unido a Portugal e Algarves. E aí, por exigência dos nobres portugueses, o rei Dom João VI, que era rei de Portugal, retorna então a Lisboa em 1821 e deixa o seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe aqui no regente, né, príncipe regente aqui no Brasil. E aí essa ida de Dom João para Portugal, o seu retorno, contribuiu para os movimentos que já existiam aqui buscando a independência do Brasil, quando ela vai ocorrer então em 1822, Dom Pedro I declarando então que ficaria o dia do fico, e aí posteriormente a isso se declara em 7 de setembro então de 1822 a independência, e aí em 1823 é convocado então a Assembleia Geral Constituinte com princípios então com ideias, com ideais liberais. Aí Dom Pedro, então, apesar de ter primeiramente instituído essa Assembleia, posteriormente ele substituiu essa ideia que tinha ideais liberais, criando arbitrariamente um Conselho de Estado. Ele mesmo apresenta, então, um Conselho de Estado, e aonde ele vai outorgar, então, no ano de 1824, essa nossa Constituição, a Constituição Política do Império do Brasil. Aí ela é marcada por um centralismo administrativo, né? Havia uma centralidade do poder administrativo, poder político, e tem a figura do poder moderador. Diferente do que nós conhecemos hoje, havia esse poder moderador marcado então por esse unitarismo e esse absolutismo real. Quais seriam então as características que nós precisamos saber a respeito dessa Constituição? Bom, em relação ao governo, era um governo então monárquico, havia a monarquia, hereditário, constitucional e representativo. Tratava-se então de uma forma unitária de Estado. Então esse era o nosso modelo, tá? Unitário de Estado, precisamos gravar isso. E essa centralização política administrativa. O território. As antigas então capitanias hereditárias, elas foram transformadas em províncias. E aí elas foram subdivididas, tá? Parecidos, próximo com o que nós temos aí hoje. Elas eram subordinadas a esse poder central, e aí havia um presidente que era nomeado em cada província pelo próprio imperador. Ele poderia ser removido a qualquer tempo e deveria sempre prestar aí um bom serviço ao Estado. Havia também uma dinastia imperante, imperava então Dom Pedro, que era o imperador, que era tido como defensor perpétuo do nosso Brasil. A religião oficial, hoje nosso Estado é um Estado laico, mas neste momento, ali em 1824, a religião oficial era a religião católica, católica apostólica romana. Havia até a permissão para outras religiões, mas desde que isso fosse realizado dentro das suas próprias casas. Não havia possibilidade de uma divulgação, uma propagação, né, dessa liberdade assim, religiosa. Não era da forma como nós conhecemos hoje. E aí a capital do Império Brasileiro era no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a capital. E a organização dos poderes tinha como ideia aquela ideia apresentada por Benjamin Constant, onde havia então o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário era chamado de poder judicial, e havia um quarto poder, um poder moderador. Então essa era uma ideia ali que vinha de Benjamin Constant, um pouco diferente da ideia de Montesquieu, que apresenta a separação dos três poderes que nós temos aí hoje, executivo, legislativo e judiciário. Havia um quarto poder chamado de poder moderador. Então o legislativo era exercido pela Assembleia Geral, composta, como nós temos hoje, de duas câmaras, Câmara de Deputado e Câmara dos Senadores.
A primeira dos deputados ela era eletiva e temporária, já a dos senadores era uma Câmara vitalícia e os membros eram nomeados pelo imperador dentro de uma lista que era enviada, né, pela própria província, cada um enviava uma lista tríplice e o imperador então escolhia ali os seus senadores. O sufrágio, o poder de voto, ele era então censitário, ou seja, baseava-se então em algumas condições pré-estabelecidas para que as pessoas pudessem votar. E a isso, a principal influência se dava no aspecto econômico, ou seja, o poder financeiro que as pessoas tinham é o que eram algumas condições para, tanto para exercer o voto, para votar, como para ser votado. O poder executivo, a função executiva então era exercida pelo próprio imperador, que era o chefe do executivo, por intermédio então de alguns ministros de Estado. Com a abdicação do trono de Dom Pedro vai abdicar então em 7 de abril de 1800. Então essa que eu falei era a organização assim do Estado, como que funcionava o poder executivo, legislativo e judiciário. Diante disso, em 1831, Dom Pedro vai renunciar, né? Vai abdicar ao trono. E o Brasil entra na fase, então, de regência, que durou 9 anos. E aí Dom Pedro II assumiu aos 15 anos de idade, em 18 de julho de 1841, e aí, devagar, gradativamente, foi se instalando, então, o parlamentarismo monárquico aqui no Brasil, que vai se consolidar no ano de 1847. E aí Dom Pedro II, ele escolheu daí o presidente, ele poderia, né, no caso, escolher o presidente dos ministros, e esse presidente iria escolher, então, quais seriam os seus ministros. E aí o poder judiciário, que era chamado de poder judicial, que havíamos mencionado anteriormente, ele era composto por juízes e jurados. Havia essas duas composições. Os juízes, eles aplicavam as leis, e os jurados, eles se manifestavam a respeito dos fatos que ocorriam. Então os juízes, eles tinham vitalicidade, eles permaneciam para sempre ali no exercício. E aí foram criados, para que houvesse a possibilidade do duplo grau de jurisdição, através por meio dos recursos, então, as apelações, criou-se então os tribunais chamavam então de relações, que eram aonde seriam julgados então em segunda instância. E na capital do Império ficou estabelecido o Supremo Tribunal de Justiça. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, e aí então era chamado Supremo Tribunal de Justiça. E aí temos o quarto poder, que é o poder moderador, que servia, na verdade, com o intuito de dar estabilidade, garantir a estabilidade do trono. Chamado também de poder real, ele garantia a independência, o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes. Então esse poder, ele controlava, na verdade, ele tinha um poder acima para verificar, para controlar os demais poderes. Então o imperador, ele exercia poder tanto no âmbito do legislativo, pois ele nomeava então os seus senadores, ele que convocava a Assembleia Geral de forma extraordinária, podia sancionar ou vetar o que o poder legislativo elaborasse, ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados e assim por diante. Ele tinha um poder um pouco além, um pouco acima dos demais poderes. E aí no executivo ele podia nomear ou demitir livremente os ministros que eram escolhidos, tá? E no âmbito judiciário poderia até suspender ainda os magistrados. Então, a partir disso, de algumas situações de conflito, surgem várias insurreições populares, e aí durante o Império diversos movimentos começam então a se propagar aí pelo Brasil, por causas separatistas e assim por diante, buscando sempre melhores condições sociais para a população. Nós temos em 1835, lá no Pará, depois Farroupilhas no Rio Grande do Sul, Sabinada, Balaiada, que ocorreu no Maranhão em 1838, temos a Revolução em Pernambuco em 1848, e assim por diante foram vários movimentos então populares. E aí nós temos aí nesse período de 1824 a nossa Constituição, todas elas hoje são tidas como constituições rígidas, que exigem um processo mais solene, um processo mais dificultoso para a alteração de suas normas,
Já essa de 1824 era uma Constituição semi-rígida. Algumas normas exigiam um processo mais solene, mais dificultoso para sua aprovação. Algumas outras normas poderiam ser alteradas sem nenhuma formalidade, não se exigia muito, tá? Assim como as outras leis. Em termos de liberdade pública, por forte influência daí da Revolução Americana de 1776 e francesa, configurou-se então essa ideia de um constitucionalismo liberal. Então a Constituição de 1824, ela apresenta algumas ideias onde existe dentro dela alguns direitos civis, direitos políticos, e sem dúvida isso também influenciou os direitos e garantias individuais que se seguiram adiante, tá? Então ela traz então alguns princípios, alguns ideais liberais baseados então na Constituição americana e na francesa. Porém, mesmo com essas ideias liberais, permaneceu-se ainda nela a manutenção, houve, né, então a manutenção da escravidão, porque nós baseávamos então numa monocultura latifundiária e ainda havia muitos escravos aí durante esse período. Era permitido então até o ano de 1888, quando foi então feito onde houve a abolição da escravidão pela princesa Isabel. A Constituição ainda, ela vedava qualquer hipótese de prisão arbitrária, mas somente a partir do Código Criminal de 1830 é que passou-se a estabelecer a garantia como habeas corpus. E aí também foi previsto consequentemente no Código de Processo Civil, mas constitucionalmente falando, somente no texto de 1891. Então houve essa previsão do habeas corpus em leis infraconstitucionais e aí foi constitucionalizado o habeas corpus na nossa Constituição seguinte, quando se deu então em 1891. Então seria esse um resumo de como se deu e como era a nossa Constituição de 1824, uma Constituição semi-rígida, onde havia então os 4 poderes, legislativo, executivo, poder judicial e o poder moderador. O sufrágio se dava somente uma classe eletiva, onde o poder econômico, financeiro, havia uma predominância, tá? O governo então era monárquico. Esse poder moderador, ele havia então tinha uma influência muito grande nos demais poderes, inclusive no legislativo e no judiciário. Então fechamos por aqui como se dá então a Constituição de 1824. Em 1889, então, alguns movimentos insatisfeitos, algumas classes insatisfeitas com essa Constituição, começam então a propagar, a apresentarem novos ideais de uma nova Constituição, de um novo governo. E aí o principal movimento nesse período foi ali em 1889, onde os militares também estavam descontentes com a monarquia, e aí houve um manifesto liberal que iniciou-se lá em 1869, depois um manifesto republicano em 1870, e aí contribuiu para abalar ainda mais a monarquia. Em 1874 também teve um entrave ali entre a Igreja Católica e a monarquia no Brasil, e aí a monarquia foi perdendo força, perdendo poder. Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada então a República aqui pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando então Dom Pedro II do poder. Foi mais um golpe popular do que um manifesto popular, do que um movimento ali popular, mas foi a forma que o Brasil encontrou de sair ali do sistema monárquico e entrar então a partir daí numa república, o sistema que nós conhecemos hoje. Surgiu aí então os Estados Unidos do Brasil, era o nome do nosso estado então, instalando-se ali nesse momento em 1889 um governo provisório, com um decreto que foi redigido por Rui Barbosa, principalmente baseado em algumas normas assim, servindo de parâmetro a algumas leis aí dos Estados Unidos, e aí foi instalado então o governo federal também na cidade do Rio de Janeiro, o nosso primeiro governo aí republicano, e aí nós veremos qual a consequência disso a partir então da Constituição, da promulgação da Constituição de 1891.
Essa é a primeira parte, então, do nosso estudo de hoje.